Muito bem, turma, vamos começar agora aqui uma primeira aula sobre raciocínio lógico e a gente precisa entender então o conceito de proposição. Muito cuidado, não é preposição, tá? É proposição. O que é, dentro do contexto do raciocínio lógico, uma proposição? É uma sentença, então já vou escrever isso aqui pra gente. É uma sentença que pode assumir dois valores lógicos. Ela pode ser falsa ou verdadeira. Então, uma proposição é isso, uma sentença que pode assumir um desses dois valores. Observa que ela não pode ser falsa ou verdadeira ao mesmo tempo, né? Tem que ser ou falsa ou verdadeira, exclusivamente, em cada um dos casos. E para que isso seja possível, essa sentença tem que ser uma sentença, eu vou acrescentar uma palavra aqui embaixo, declarativa. Declarativa. Então ela tem que fazer uma declaração ou uma afirmação sobre algo, né? Passível de ser falso ou verdadeiro. Então, se a gente tiver uma pergunta, por exemplo, ontem choveu? Isso não é uma proposição porque não está declarando, está fazendo a pergunta. Agora, se eu tiro a interrogação, aí estou afirmando, ontem choveu. Agora, isso pode ser falso ou verdadeiro, né? Depende do que de fato aconteceu, se choveu ou não. Quando eu escrevo, por exemplo, 4 igual a 4, isso também é uma sentença matemática declarativa. Eu estou afirmando que 4 é igual a 4, portanto, isso é verdadeiro e pronto. Logo, é uma sentença e o valor lógico dela é verdadeiro. Agora, se eu escrevo 4 igual a 5, aí eu tenho uma sentença falsa, é uma proposição, porque está declarando 4 é igual a 5, mas é uma sentença falsa. Então, para você ver se é uma sentença declarativa ou não, normalmente nós vamos ter o verbo é, né? Ou o verbo foi, enfim, vai ter um verbo que está ligado a uma declaração, né? Que está colocando, afirmando algo. Agora, se eu escrevo, por exemplo, x igual a 5, essa sentença é o que a gente chama de sentença aberta, porque aqui, para ela ser falsa ou verdadeira, depende do valor que eu colocar no lugar de x. Se x for igual a 5, ela se torna verdadeira. Se x não for igual a 5, né, for diferente de 5, ela se torna falsa. Então, uma sentença aberta, cujo valor lógico falso ou verdadeiro depende do valor que for atribuído a x. A mesma coisa, por exemplo, P1, a pessoa 1 é dentista. Então depende de quem é a pessoa 1. Então aqui eu tenho novamente uma sentença aberta porque tem uma variável ali que é P1, né? Agora se eu escrevo Ana é dentista, aí eu fechei a sentença. Ana é dentista, eu deixei a sentença declarativa e depende de quem é essa Ana, né? A Ana ali, ó, se eu colocasse o nome dela completo, Ana Beatriz de Souza Marques é dentista. Aí a gente poderia julgar se é falso ou verdadeiro. Então, em outras palavras, falso ou verdadeiro, né, são proposições, é aquele tipo de questão que você está acostumado, questão de VOF mesmo. Julgue as afirmativas a seguir. E as afirmativas que vêm são todas proposições. Porque se forem sentenças abertas, não é passível de julgamento, né, se é falso ou verdadeiro. Então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa aprender para entender raciocínio lógico, o conceito de proposição. E aí essas proposições, que podem ser falsas ou verdadeiras, elas podem ser simples, quando você tem uma única sentença, por exemplo, Liana é dentista. Ou podem ser compostas. Em proposição composta, você vai ter duas sentenças ou duas proposições individuais combinadas por um conectivo. Por exemplo, Ana é dentista e ontem choveu. É claro que você não precisa ter nenhuma relação entre uma sentença e outra, tá? E aí, por exemplo, a gente pode chamar a primeira sentença de P e a segunda sentença de Q. Então tem duas sentenças, duas proposições independentes e combinei as duas pelo conectivo e, chamado conjunção. E aí, para essa sentença composta pelas duas sentenças P e Q, para essa sentença ser verdadeira ou falsa, depende do estudo mais aprofundado para a gente avaliar isso, né? Depende então de
qual é o valor lógico de cada sentença e do conectivo que eu estou usando para conectar as duas. Nesse caso, nós vamos ver duas sentenças combinadas pelo conectivo e. A proposição composta só vai ser verdadeira se ambas forem verdadeiras. Se uma delas for falsa, a proposição composta como um todo vai ser falsa. Então, se Ana realmente for dentista e ontem realmente tiver chovido, essa sentença é verdadeira. Agora, se Ana não for dentista ou se ontem não choveu, basta acontecer qualquer uma delas, a sentença composta vai ser falsa. E esse é um assunto para, vamos dizer, cenas dos próximos capítulos, né, que a gente vai poder aprofundar em cada conectivo, entender a tabela verdade desses conectivos e depois vai abrir caminho para a gente ver a proposição condicional e bicondicional. Então existe toda uma teoria por trás disso. Nesta aula, neste vídeo, o importante é você entender o que é uma proposição. Uma sentença declarativa que pode ser julgada como falsa ou verdadeira. Então ela pode assumir um desses dois valores lógicos, falso ou verdadeiro, ok? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E na descrição desse vídeo tem o link do Telegram. Se você entrar para o nosso canal do Telegram, lá também você vai receber mais conteúdos, mais questões resolvidas e vai poder participar das aulas ao vivo que eu explico direitinho lá dentro do canal, beleza? Então, até a próxima!